Uma quarta-feira já bastante movimentada desde as suas primeiras horas. Além de buscar acordos pelo zagueiro Lianco, pelo volante Fernando, o Vasco nesse momento segue negociando também a contratação do camisa 10 Manuel Lanzini, o grande sonho e desejo do Vasco para ser o camisa 10 do Gigante da Colina a partir do segundo semestre de 2023. A gente aqui neste Fala Gigante irá trazer mais novidades sobre esse assunto, um 10 que de fato é o desejo não apenas da diretoria cruzmaltina, como também da empresa norte-americana 777 Partners, que irá fazer de tudo para dar esse presente ao torcedor. Além disso, falaremos também sobre novos nomes, como por exemplo, o volante, atacante chileno Alex Sanches. Vamos trazer aqui informações nesse Fala Gigante sobre o porquê o Vasco foi atrás desse atleta. Falaremos também sobre novos nomes que surgiram, tanto na madrugada quanto durante esta manhã de quarta, como por exemplo o nome do Gonzalo Montiel, lateral do Sevilla, que estará ficando livre para negociar nesses próximos dias, e também o atacante Lucas Prato, que hoje pertence ao Vélez Sarsfield e foi procurado pelo Vasco nestas últimas semanas. Tudo isso, torcedor, aqui nesse segundo vídeo apenas da quarta-feira, que já promete bastante, com muitas informações e cheio de novidades para você que está aí do outro lado. Porém, é claro, antes de começar e antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino, como eu sempre faço no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, quero agradecer a todos pelo apoio, pelo suporte que vocês vêm dando ao canal. Quando você tá aqui no nosso vídeo, já chega deixando o like, é super importante para o nosso crescimento. E se você é uma dessas pessoas, eu venho de fato te agradecer. E se você ainda não deu o seu like, é claro, dê o seu like. E eu também venho te agradecer se você tá aí do outro lado e é um inscrito no canal do Gigante Vasco. A sua inscrição, torcedor, é muito importante para o nosso crescimento. Você não paga absolutamente nada para assistir aos nossos vídeos, você assiste aos nossos vídeos de graça. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, muitas das vezes cansado para falar de Vasco a vocês. Então a única coisa que eu te peço é a inscrição, pois é com ela que o nosso trabalho cresce, é com ela que os nossos vídeos chegam a cada vez mais pessoas e é com ela que nós iremos conseguir chegar à marca dos 100 mil inscritos. Nesse momento estamos com 95.300, falta pouco. Então, por favor mesmo, nesse momento eu peço por favor, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê um voto de confiança. Se passar 3 dias e você não curtiu o nosso canal, tire a sua inscrição, mas nesse momento se inscreva, tenho certeza que você vai curtir. E se você já está aqui diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Volto a repetir, a sua inscrição é essencial para o nosso trabalho. Sem ela a gente não vai a lugar algum. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você já é, muito obrigado pelo apoio que você vem dando. De vascaíno para vascaíno. Além disso também, deixe seu like e aqui embaixo deixe seu comentário se você está empolgado com as informações tratando do mercado do Vasco da Gama para essa próxima janela. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Eu já adianto aqui a vocês que a gente vai focar esse Fala Gigante mais realmente nesse assunto envolvendo negociações, o mercado. Não iremos falar sobre o Vasco e Goiás, vamos deixar para falar sobre essa decisão que estará acontecendo amanhã em São Januário, no Boa Noite Gigante, no vídeo da parte da noite. Esse vídeo terá como foco o mercado da bola. Então, começando aqui, gente, falando sobre a situação envolvendo o Lianco. Pois o que aconteceu? No Acorda Vascão já trouxe essa notícia a vocês, né? Mas eu acho importante trazer novos esclarecimentos, até porque tivemos novas informações nessa tarde de quarta-feira. O Vasco havia preparado uma oferta por esse zagueiro de 26 anos que pertence ao Southampton lá no início do ano. A oferta lá no início do ano foi a mesma formalizada neste momento. E por que o Vasco repetiu a oferta? Porque lá no início do ano o Vasco não conseguiu dar prosseguimento a essa proposta. O Southampton nem sequer quis ouvir o Vasco da Gama, porque o Lianco era uma peça importante para o restante da temporada. E lá no início do ano, o Southampton não iria liberar o Lianco para o Vasco no meio da temporada do futebol inglês. Então por isso o Southampton não quis ouvir o Vasco da Gama. E a partir desse momento, o Vasco já tinha sua oferta preparada, ouviu de intermediários, ou seja, de profissionais que estão entre o Lianco e o Southampton, empresários, agentes, que essa proposta fosse refeita, ou seja, melhor dizendo, feita de vez de uma maneira oficial ao clube inglês. E qual é a proposta? 1 milhão de euros por um empréstimo até o meio do ano que vem.
Se o Lianco, durante esse período de empréstimo, fazer com que o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro e dispute 60% das partidas com a camisa do Cruz Maltino, o Vasco terá que ser obrigado a pagar mais 4 milhões de euros pela contratação. Ou seja, uma negociação que chegaria a algo em torno dos 5 milhões de euros, 25 milhões de reais. Essa proposta foi formalizada e a informação que temos é que o Southampton não se agradou com essa proposta. O grande motivo do Southampton ter negado liberar o Lianco diante da proposta apresentada pelo Vasco é que o Southampton não quer um empréstimo, quer uma negociação concreta, quer algo de fato concreto pela venda do jogador, pela saída do atleta, algo em definitivo. O Vasco pode sim querer um empréstimo por um ano, pagando 1 milhão de euros por esse empréstimo, mas o Southampton, não quer que o Vasco coloque em contrato que para comprar o atleta em definitivo, metas tenham que ser batidas. O Vasco pode querer um empréstimo, mas terá que ser obrigado, independente de metas contratuais, a pagar, obrigado a pagar mais 4 milhões de euros pela contratação do jogador. Essa é a situação atual. O Southampton tem medo de o Lianco vir, o Vasco cair e aí não ter a necessidade de comprar, o Lianco se lesionar e não conseguir cumprir os 60% dos jogos e o Lianco acabar voltando desvalorizado. Então isso é algo que nesse momento sim trava as negociações. Porém, o Paulo Brax já ligou para os seus empresários, já se reuniu por telefone com esses agentes profissionais que circulam a carreira do zagueiro e já avisou que até essa próxima sexta-feira, ou seja, até depois de amanhã, uma nova oferta estará sendo formalizada para tentar trazer o zagueiro. E nessa parte da tarde de hoje tivemos informação que o Lianco é um nome sim tratado como prioridade. É um nome que o Vasco já tem todas as condições que o Southampton quer, um nome que o Vasco irá fazer essa investida, como a gente acabou de trazer aqui a vocês, dita pelo próprio Paulo Brax, aos empresários de jogador que uma nova oferta estará sendo formalizada, porque o Lianco é um nome que conta no planejamento do Vasco. O Lianco é um atleta que o Vasco está colocando dentro do planejamento para o restante da temporada. É o nome que o Vasco busca para ser esse novo pilar do sistema defensivo. Então o Vasco não vai cessar enquanto não conseguir a contratação desse zagueiro que quer também vestir a camisa do Vasco, o que é um ponto de influência muito importante. Além do Vasco querer muito o Lianco quer muito regressar ao futebol brasileiro vestindo a camisa do Cruz Maltino. Informação também importante sobre mais um nome. Antes, porém, é claro, deixe aí nos comentários a sua opinião se você acha o Lianco um bom reforço para o Cruz Maltino. Outra informação que eu quero trazer aqui a vocês se trata do meio-campo, camisa 10 da Argentina, Manuel Lanzini. Camisa 10 do West Ham, da Argentina não, do clube inglês West Ham. O Lanzini hoje é um atleta que está livre no mercado. Já se despediu do clube inglês e inclusive está em lua de mel com a sua esposa. Nesse momento o Vasco já tem as condições de negócio que o jogador quer. O Lanzini recebia algo em torno de 1.600.000 reais na Inglaterra. O Lanzini não quer diminuir muito seu salário, que é normal de se acontecer. Ele recebia muito na Europa, não quer vir para o Brasil recebendo um salário pequeno, como por exemplo 500, 600 mil reais. Quer receber um salário no mínimo semelhante ou um pouco parecido que seja com o que ele recebia no futebol inglês, para não alterar o padrão de vida do jogador. E a informação que a gente tem é que o Vasco não tem condições de pagar esse salário pelo atleta. E como a gente trouxe a vocês hoje pela parte da manhã no Acorda Vascão, o Vasco vem tentando nesse momento diminuir o salário pelo jogador, diminuindo inclusive consideravelmente esse salário, e as luvas que o Lanzini pede junto ao seu empresário para fechar com o seu novo clube, diluir durante o período de contrato. Ou seja, vamos supor, o Lanzini pede 5, 6 milhões de reais em luvas. O que é luvas? É um valor que o atleta que está livre no mercado pede para fechar com o clube, como se fosse o seu passe. O Lanzini pede 5 milhões de reais. Se o Vasco fizer um contrato de 4 anos, o Vasco tem o objetivo de dividir essa luva em 4 anos para pagar pelo Lanzini. Pagar um valor considerável mensal, significando aí as luvas que o Vasco irá pagar pelo atleta. Essa é a estratégia que o Vasco vem utilizando. A proposta pelo jogador já está formalizada, como a gente já informou alguns dias atrás. Porém, nesse momento, o atleta segue nas suas férias, ele está de férias com a sua esposa e com a sua família, e ainda não houve nenhum tipo de resposta por parte do jogador. O Vasco procura estreitar ainda mais as negociações, os laços com os intermediários do atleta. E a informação que tivemos nessa parte da tarde de hoje é que, além de um grande desejo do Vasco e da diretoria vascaína, há também esse grande desejo da empresa norte-americana 777. E não é apenas o Vasco que negocia, não é apenas o Paulo Brax que negocia com o jogador. A própria empresa norte-americana está à frente das negociações. A própria empresa norte-americana fez questão de estar à frente do caso para negociar diretamente a contratação desse grande nome. Como eu falei, é o desejo, é o sonho de consumo, é o camisa 10 que o Vasco sonha
para o restante da temporada. E sabendo disso, como até mesmo uma forma de resposta, né, ao torcedor vascaíno, a empresa norte-americana se colocou à frente para tentar a contratação desse atleta. E uma informação muito importante aqui a trazer: o jogador ficou completamente impressionado com a postura do torcedor vascaíno nas redes sociais. As últimas fotos do Manuel Lanzini estão completamente estouradas com relação a curtidas, a números de comentários, algo que normalmente não acontecia. Esse motivo do estouro, se é assim que eu posso falar, se dá pela invasão vascaína nas redes sociais do jogador. E a repercussão da torcida vascaína vem sim encantando o meio-campo argentino. Informações é que ele está impressionado. Para vocês terem noção daquilo que eu estou falando, a última foto do Lanzini com a sua família pegou mais de 13 mil comentários e 30 mil curtidas. Normalmente, as imagens, as fotos, as publicações do Lanzini pegava 100 comentários, uma outra aqui pegou 200, outra 300, 400. A última dele, volto a repetir, com a sua família nos Estados Unidos, pegou 13 mil. Então o torcedor vascaíno invadiu as redes sociais do Lanzini, isso o impressionou e pode ser um ponto importante aí para que ele feche com o Cruz Maltino. Nessas últimas horas também tivemos algumas informações de que o Inter teria recebido o nome do Lanzini, ele teria sido oferecido ao clube gaúcho. E, gente, pode ser sim uma verdade, a página que informou isso é a Revista Colorado, uma página muito séria. Porém, não há nada. O Inter nem sequer iniciou as negociações, visto o alto salário pretendido pelo meio. Então o Inter não é um problema, Vasco hoje negocia diretamente com o jogador e confia num desfecho positivo. Tranquilo, rapaziada? Então, informação importante aí para trazer tanto sobre Lanzini quanto sobre Lianco. Duas informações aqui rápidas, sobrenomes praticamente fechados. O primeiro é o Maicon. Quase tudo certo de fato entre o jogador e o Vasco da Gama. O atleta está livre no mercado, rescindiu ontem o seu contrato oficialmente com o Clube Paulista. O contrato será desenvolvido nesses próximos dias. O atleta passará por uma avaliação médica ainda nessa semana aqui no Rio de Janeiro e caso realmente venha a ser aprovado em tudo, irá assinar esse contrato com o Cruz Maltino. Quase tudo certo entre Vasco e o zagueiro, as partes caminham para um acordo por esse atleta experiente de 34 anos, rodado, que não vem para ser titular. Titular é o Lianco, é o plano A. Maicon é reserva, jogador para compor elenco. Se não fechar com o Lianco, o Vasco irá atrás de um plano B. Outro nome também praticamente fechado é o Gary Medel, jogador de 35 anos, que ontem inclusive foi um dos grandes destaques da seleção chilena. Na partida contra a seleção da Bolívia, o Gary Medel atuou durante 90 minutos, teve uma nota de 7.8, foi uma atuação impecável do jogador, que teve 5 cortes, 2 chutes travados, 1 desarme, 83% de passes certos. Não atuou como volante, onde é a sua posição de origem, mas sim como zagueiro, onde ele vinha atuando inclusive vestindo a camisa do Bolonha, clube italiano, no qual ele esteve nessas últimas temporadas. Foi considerado o melhor jogador da partida pela imprensa chilena. Esse jogador está chegando ao Cruz Maltino. Inclusive o portal blog Panorama Esportivo do jornal O Globo trouxe uma informação na tarde dessa quarta-feira muito importante, que o Vasco já ofereceu nesse contrato, como a gente trouxe nos últimos vídeos, de 18 meses, ou seja, até o final do ano que vem, uma oferta tentadora, como noticiou a imprensa chilena, que Gary Medel aceitou, e agora resta apenas a assinatura dos contratos. Ele vem de graça, pois estará livre no mercado a partir do dia 30 de junho, Vasco pagará apenas luvas e salários ao jogador, e o Medel já até conversou com o Pulgar e com o Vidal, parceiros de seleção chilena do Medel, porém rivais aqui no Vasco da Gama, já que os dois atletas vestem a camisa hoje do Flamengo. Porém, como são dois jogadores que moram no Rio de Janeiro, o Medel fez questão já de ligar para perguntar sobre a cidade carioca, e o próprio jogador estaria muito animado de ter essa oportunidade pela primeira vez na sua carreira de morar na cidade carioca. Essa proposta do Vasco já está com os advogados do atleta, o acordo ainda não foi assinado, é importante falar, mas tudo indica aí que nessas próximas horas de hoje, realmente esse negócio avance ainda mais, né? E nos próximos dias o Medel vem assinar o contrato com o Vasco. Então, torcedor, realmente praticamente selado aí, né, a contratação desse jogador, e é claro, não à toa, já houve essa ligação, esse contato entre o Medel, Pulgar e o Vidal, para que o atleta hoje, que vestirá a camisa do Vasco da Gama, conheça um pouco melhor o seu futuro lar, se é assim que eu posso falar, onde ele irá morar
o Rio de Janeiro. E só para engatilhar já em outro assunto, por que é importante falar sobre Medel antes de falar sobre Sanches? Ontem tivemos a informação que o Vasco sondou a situação do Sanches. Lembra que a gente falou aqui a vocês que o Vasco fez uma pequena sondagem pelo jogador que hoje pertence ao Olympique de Marseille? E por que o Vasco fez essa sondagem, torcedor? Porque o Sanches será um jogador que de fato ficará livre no mercado agora, também no dia 30 de junho. O nome que o Vasco procura, jogadores livres no mercado, e por que não procurar? O não o Vasco já tem. Então é importante ir atrás desses grandes jogadores, porque vai que consegue o sim. O Vasco tem um não. Perguntar não ofende, vai que o sim aparece. Então o Vasco foi sondar a situação do Alex Sanches. E um ponto importante nessa situação de sondagem do atacante chileno é que o mesmo empresário do Medel é também o mesmo empresário do Alex Sanches. Então nas conversas da negociação pelo volante chileno, o Vasco também acabou perguntando sobre a situação do atacante. Porém, diferentemente da oferta tentadora feita pelo Vasco ao volante, que vem atuando até mesmo como zagueiro, a situação do Sanches é diferente. O jogador hoje de 34 anos, mesmo diante de uma sondagem do Vasco, tem interesse de permanecer no futebol europeu. Essa é a informação que temos nessas últimas horas. É claro, o futebol é dinâmico, pode mudar, o Vasco pode fazer uma oferta tentadora e o atleta fechar. Mas nesse momento tudo indica que o Sanches permaneça no futebol da Europa e automaticamente as chances são mínimas de fechar com o Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? E para finalizar aqui o vídeo, falar sobre duas informações. A primeira sobre Gonzalo Montiel, lateral direito, que pertence ao Sevilla, campeão inclusive da Copa do Mundo nessa última temporada, né? Vestindo a camisa da seleção da Argentina, um jogador jovem de 26 anos, 43 partidas jogadas com a camisa do clube espanhol. E qual a informação que temos? Que o Montiel não estaria satisfeito vestindo a camisa do Sevilla. O jogador gostaria de ter mais rodagem, mais partidas disputadas mesmo com a camisa do clube espanhol. Então, exatamente por esse motivo, ele já teria entrado em contato junto à diretoria do clube espanhol para buscar viabilizar a possibilidade de uma transferência nessa próxima janela de transferências. E a partir desse momento, 5 clubes do futebol brasileiro se interessaram pelo jogador: Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians e Vasco. Esses 5 clubes já fizeram contato com o staff a partir do momento que foi divulgada a informação que há a possibilidade sim de uma saída do Sevilla por desejo do próprio atleta. Inclusive a matéria cita que Vasco e Atlético teriam sido os últimos clubes a entrarem em contato com o staff do jogador. Lucas, o Montiel é um nome grande. Lucas, o Montiel é um lateral direito, posições hoje que o Vasco tem. Sim, porém para lateral direito o Vasco tem apenas o Pumita, é importante lembrar. Gabriel Dias é um jogador lesionado que o Vasco não vai contar. Paulo Henrique é um jogador com empréstimo até o final do ano e que não é um desejo do Vasco a longo prazo. E o outro jogador que é um desejo é o Paulinho. Mas sabemos muito bem que é um jogador jovem, que precisa ter mais rodagem. Não é um atleta que o Vasco conta em si, mas que o Vasco busca aperfeiçoar, muito jovem, 18 anos de idade. Então o Vasco vê com bons olhos essa situação do Montiel. Ainda não há nada, mas é um nome que foi sim procurado pela diretoria Cruz Maltina nesses últimos dias após a confirmação da possibilidade de uma saída do Sevilla nessa próxima janela. Um nome de fato grande no mercado do futebol. E o último, quero falar sobre Lucas Prato. Porque ontem a própria página do Vélez, né? É como se fosse aqui, falando de páginas do Vasco, um News Colina, uma Arena Cruz Maltina, páginas grandes aí das redes sociais, trouxesse essa informação. A página Somos Velas trouxe a informação de que o Vasco da Gama teria feito sondagens pelo Lucas Prato. O jogador teria recebido sondagens de alguns clubes do futebol brasileiro e dentre eles seria o Vasco interessado nos seus serviços. Um jogador hoje de 35 anos de idade, que teve 21 partidas na temporada, 3 gols marcados e 1 assistência. E sim, a expectativa é alta dessa sondagem realmente ter sido feita para essa próxima janela de transferências. Pedro Raul é um nome que não vem superando as expectativas e o Vasco busca um nome de alto nível para fazer uma sombra ao Pedro Raul, para deixar ele mais ligado, fazer com que ele evolua, tenha vontade ainda mais de crescer e melhorar o seu rendimento. Então o Vasco busca nome sim no mercado do futebol sul-americano de centroavante, ou para vir e ser reserva, mas no mínimo brigar pela titularidade. Até porque o Vasco tem o objetivo de devolver o Raul Cruz ao Santos. E dentre esses nomes, o Lucas Prato foi um dos analisados. Lucas, o que você acha sobre isso? Para ser titular, longe de mim. Não gosto do Prato. Para ser reserva, gosto e muito. Um atleta para entrar no segundo tempo, como o Lucas Prato, eu gosto desse nome. É aquele jogador experiente, aquele jogador com bagagem, aquele jogador de vestiário. Um nome que tem passagens por Vélez, por Atlético Mineiro, por Seleção da Argentina, por Boca, por River, por Universidade Católica, por Genoa, por Tigre, por Ferneyud, é um nome grande. Eu acho que jogadores como esse que o Vasco precisa nesse momento. Mesmo não vindo para ser titular, mas para ser um reserva, é um luxo
ter, na minha opinião, Prato no elenco. Volto a repetir, não para ser titular, mas para ser reserva, gosto muito do nome do Lucas Prato. Sondagens aconteceram e quem sabe, né, não avançam para uma formalização de proposta. Você gosta desses nomes? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, como eu falei, um Fala Gigante bastante movimentado, bastante citado. Voltaremos no Boa Noite Gigante por volta de 8h30 da noite, um pouquinho mais cedo hoje, e contamos com a presença de todos vocês. Se inscrevam, hein? Não saiam desse vídeo sem deixar a sua inscrição, compartilhar o nosso canal. Vascaíno aqui conta com a sua ajuda. E, é claro, te espero no Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.